tarde, papai e mamãe. Boa tarde, criança. Tudo bem com você? Joia! Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro. Mais um dia de aprendizado, né? E hoje, por se tratar de quinta-feira, vocês terão aula de inglês com o professor Caio. E hoje, o professor Caio vai estar presente na nossa videoconferência. Então, a segunda aulinha da videoconferência, nós vamos ter a presença do professor Caio realizando atividades de inglês com vocês. Então, quero ver todo mundo assistindo a aulinha do tio Caio aqui participando da nossa videoconferência, ok? Nós vamos trabalhar hoje com duas disciplinas, ciências e matemática, conteúdos que a gente já vem trabalhando. Lá no livro de atividade extra, livro de atividade extra, na página 151, nós vamos dar continuidade com o tema modo de vida dos animais. Vocês lembram que a gente trabalhou que nós temos dois grupos de animais, terrestres e aquáticos. Animais aquáticos, aqueles que vivem na água, e os animais terrestres, aqueles que correm, que se rastejam, que se enfiam num buraquinho, né? No solo, na terra. São animais terrestres. Então, aqui na página 151 diz assim: observe as imagens e, com a ajuda do professor, que você vai ter que pedir ajuda do responsável em casa, escreva o nome dos animais representados e do ambiente em que vivem. Então, você vai observar estas imagens dos animais, vai estar colocando na linha do nome, o nome, que animal que é, e na linha do ambiente, se é ambiente aquático ou ambiente terrestre. Se o animal vive na água ou ele vive no solo, na terra. Então, vocês vão estar usando o termo aquático e o termo terrestre. E colocando o nome dos animais. Nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 animais. Então, vocês vão colocar 6 nomes e 6 ambientes, terrestre ou aquático. Realizem com bastante atenção, que hoje tá moleza. Atividade de ciências é apenas esta questão na página 151. Então, eu quero ver capricho na letrinha, hein? Na disciplina de matemática, nós vamos também utilizar o livro de atividade extra lá na página 116. Nós vamos dar continuidade com um tema que a gente já vem trabalhando, separando em partes iguais. Vamos relembrar um pouquinho? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 bolinhas e eu preciso fazer 3 grupos que fiquem com a mesma quantidade de bolinhas. Então, eu vou contornar 3 bolinhas, um grupo, 2 grupos e 3 grupos. Então, eu tenho 3 grupos com 3 bolinhas cada grupo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas dividido por 3 é igual a 3. Porque eu tenho 9 bolinhas, eu dividi em 3 grupos e cada grupo ficou com 3 bolinhas. Isso, então, é separando em partes iguais, onde a gente está utilizando a divisão, o sinalzinho da divisão para que todos vocês possam lembrar. Na página 116, nós temos a questão número 1 que diz assim: forme grupos com a mesma quantidade de elementos e contorne esses grupos. Depois responda as questões a seguir. Então, vocês vão formar grupos, igual a Tia Neide formou aqui, grupos. Vão formar a quantidade de grupos que está pedindo. Questão A: 2 grupos de estrelinhas. Vocês vão contornar 2 grupos de estrelinhas para que elas fiquem com a mesma quantidade.
Quantas estrelas há no total? Você vai contar quantas estrelas tem e vai colocar na questão quantas estrelas tem no total. Depois, quantas estrelas há em cada grupo? É o mesmo procedimento, a mesma operação que a tia Neide fez aqui, ó. Quantas bolinhas de gude tem? 9. Quantas bolinhas de gude tem em cada grupo? 3. Quantos grupos eu formei? 3 grupos também. E assim vocês vão responder na questão A, B e C. A questão A, nós temos estrelas. A questão B, nós temos corações. E a questão C, nós temos carinhas. Então, na questão A das estrelas, vocês vão formar 2 grupos de estrelas. Na questão B de corações, 3 grupos de corações. E na questão 4 de carinhas, 4 grupos de carinhas, ok? Na página seguinte, nós temos a questão número 2, que diz assim: distribua igualmente a quantidade de doces entre as crianças. Questão A, nós temos crianças e doces, 2 crianças e alguns doces. Você vai dando um docinho para cada criança, vai dando a mãozinha, né? Vai ligando um docinho para cada criança e depois vai responder. Quantos bombons? Tia Neide falou docinhos, mas é bombons, não deixa de ser um doce, né? Quantos bombons foram distribuídos? No total tinha quantos bombons? Você vai contar e vai responder. Para quantas crianças os bombons foram distribuídos? Só observar, ó, quantas crianças. Quantos bombons cada criança recebeu? Complete a operação. Vocês daí vão completar a operação realizando uma operação da divisão com a quantidade de bombons, a quantidade de crianças e a quantidade que cada criança recebeu. Vocês vão estar completando a operação da divisão. A questão B, nós também vamos fazer desta forma, mas ao invés de ser bombons, nós temos biscoitos. Vai mudar a quantidade e também a quantidade de crianças, ó. Você vai distribuindo um biscoito para cada criança até acabar. Quantos biscoitos foram distribuídos? Para quantas crianças os biscoitos foram distribuídos? Ó, é só observar. Quantos biscoitos cada criança recebeu? E por último, complete a operação. Complete a operação usando a operação da divisão que vocês vão completar com os seus resultados observando a imagem, né? Então, realizem com bastante atenção. Qualquer dúvida, a tia Neide vai estar aqui no nosso grupo e mais tarde na nossa videoconferência, onde nós vamos estar compartilhando esse conteúdo de matemática e o conteúdo de ciências. Não esquecendo que hoje, a segunda videoconferência, que é às 4h15, às 16 horas e 15 minutos, será com o professor Caio, aulinha de inglês. A primeira, às 15 horas, comigo. E a segunda, às 16h15, com o professor Caio. Então, eu espero todos vocês. Beijinhos e até lá!